Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor, nesta adoração coletiva. Irmãos, a igreja presbiteriana, ela, além de ter uma história litúrgica, confissão de fé de Westminster, breve catecismo, catecismo maior, manual do culto, presbitério, sínodo, supremo concílio, ela é baseada em concílios, e a igreja local, na administração dela, ela todos os anos ela tem as eleições, as sociedades internas, elas são organizadas para a edificação daquele grupo ou daquela faixa etária. Então a igreja presbiteriana preza por isso, porque alguns ultimamente têm dito, vamos fazer só ministério, as sociedades é um ministério, o ministério é uma sociedade, enfim, mas nós temos toda uma história da igreja presbiteriana, das sociedades internas. Eu quero ler um texto para os irmãos que está na primeira carta, segunda carta, na verdade, de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, e diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Toda a igreja, a igreja é colocada no mundo como embaixatriz de Cristo. Individualmente nós somos embaixatrizes e embaixadores, e temos o ministério da reconciliação. Então que Deus abençoe esses irmãos nesse cargo, nesse ministério, nessas executivas, nessas nomeações, para que a igreja continue sendo edificada, nada fazendo por pastorismo, mas tão somente para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome pela vida desses irmãos e irmãs que foram citados, e nesses cargos, ó Deus, que eles recebem por esta igreja, por estas sociedades internas, que eles, ó Deus, recebam e desenvolvam como embaixadores e embaixatrizes de Deus, para que haja edificação nestas sociedades, para que haja edificação na igreja, e acima de tudo, que o Teu nome continue sendo glorificado, dignificado e exaltado. Fica conosco e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, como pastor dessa igreja, eu reconheço eleitos, nomeados e empossados em seus cargos para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Amém. E abra sua Bíblia, irmãos, aí ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 15. Nós já tivemos lá no capítulo 5 da segunda carta, e agora na primeira carta, no capítulo 15. E aí eu convido a igreja, se puderem se colocar em pé, e vamos ler apenas 2 versos.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e aí nós vamos ler a uma só voz, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? 14 e 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus eterno, nós queremos agradecer o Teu nome mais uma vez, pela Tua bondade, por Tua misericórdia, pela nossa salvação, pelo nosso perdão, pela nossa redenção, pela nossa justificação. Damos-te graças, ó Deus, pela história e firmeza do cristianismo no mundo. Damos-te graças por esta igreja, a continuar pregando e anunciando o Teu nome. E damos-te graças porque viemos neste local, coletivamente, adorar o Deus triuno. E, ó Deus, somos gratos por Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Continua falando ao nosso coração e nos edificando em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Irmãos, se a gente contar do ano zero, que nós estamos contando a de Cristo para cá, vamos supor que, ou vamos afirmar, que nós estamos aí em 2020 e 24 anos, desde que o Cristo veio ao mundo pessoalmente. A Bíblia diz assim: Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No entanto, nesses 2000 anos de história, que nós temos histórias avassaladoras, como a própria história dos apóstolos, que antes ficaram ali 12, na verdade 11 medrosos, assustados, apavorados, estavam trancados dentro de casa quando Cristo ressuscitou, como se eles pensassem o sonho acabou. Aqueles que iam para a estrada de Emaús, Cristo está com eles e Ele vai dizer: olha, nós pensávamos que Ele era o Cristo, que Ele seria o resgatador de Israel, no entanto Ele foi morto e agora tudo acabou. Pedro disse: vamos pescar. Ou seja, parece que tinha acabado aquele sonho de libertação, ou na primeira parte eles não tinham entendido que a restauração era espiritual, que era a renovação, o homem velho nascer de novo. Vamos formar uma comunidade que caminha em direção ao céu, e nesta ousadia nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais tarde, quando eles se literalmente passam pelo processo de conversão, esses que antes eram medrosos estavam assustados, e a Bíblia diz: trancados com medo dos judeus. Eles vão enfrentar o império. Eles não mais se curvam diante de situações, diante não só do poder político, mas também do próprio poder religioso da época. Eles encaram e se impõem. Em Atos 4, verso 12, o apóstolo vai dizer: olha, não existe nem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Depois eles vão dizer que, vejam, se é justo obedecer antes a vós outros do que a Deus. Romanos 1, 16 e 17 diz que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crer, primeiro do judeu e também do grego. Então este é o cristianismo que veio até nós. Em João 17, Cristo ora por nós, e aí nós somos os cristãos contemporâneos, somos a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. E aí na primeira carta de Paulo, nesse capítulo 15, alguns irmãos da cidade de Corinto estavam perturbando e descrendo, dizendo que o Cristo não havia ressuscitado e que os mortos também não ressuscitariam. Então Paulo começa a fazer um grande argumento nesse capítulo 15, para dizer: olha, se vocês creram como eu tenho pregado, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele disse: foi testemunhado por algumas pessoas, depois por mais de 500 pessoas, depois por mim como apóstolo nascido fora do tempo. Então Cristo de fato ressuscitou, e Ele é a primícia dos que ressuscitam. Depois nós, os vivos, também ressuscitaremos. E aí Paulo vai argumentando e dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé.
Se a nossa vida se limita, é só você olhar no verso 19, se a nossa vida se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes do mundo, porque nós temos crido que o Cristo ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, então a nossa vida se limita a esta vida, então nós somos infelizes. E Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Então vamos pensar de forma bem objetiva entre verdades que não sucumbem no tempo, ou verdade que não se adapta ao tempo, ou verdade que não pode mudar com o tempo, apesar de alguns intitulados de cristãos querem mudar isso. E aí, se duvidar, alguns cristãos começam também a enredar e caminhar por este caminho. Então vamos lembrar que o que Deus diz é absolutamente a verdade. O que os homens dizem pode ou não ser adaptado de acordo com o tempo ou com a cultura, mas entre Deus e o homem nós ficamos com Deus. Se você abrir a Bíblia em Levíticos 19 e 20, você tem uma sequência de leis. Você pode ler isso em casa depois. Você vai ter uma sequência de leis e de compromisso que teríamos com a família, inclusive diante das cães, diante dos cabelos brancos. Ele vem citando uma sequência de leis e compromissos que os cristãos teriam. E de repente, quando ele vai para o verso 13 do capítulo 20, é uma verdade que não vai se adaptar nunca com o tempo, apesar de nossos dias estarem dizendo, inclusive alguns intitulados de cristãos, que isto é bom, que isso é agradável, que isso é justo, que isso é amor, que dá para se encaixar inclusive no mundo cristão, porque Deus é amor. E a Bíblia diz lá que não, que é na verdade uma afronta à sua própria criação. Capítulo 20 de Levítico, verso 13. E aí ele pega esse verso e vai para o capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, e diz que estas pessoas que pensam desta forma, na verdade apenas inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e desprezaram o conhecimento de Deus. E ele diz, por isso Deus os entregou às suas paixões infames, para desonrarem os seus corpos, e ele diz, são passíveis de morte os que aprovam. E ele dizendo, os que concordam, os que aprovam, os que fazem leis. Então é a Bíblia que está dizendo, Deus está dizendo. Então, por mais que o homem diga, homem no sentido genérico, diga que é o contrário, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Então a verdade bíblica, ela não muda com o tempo. E a Bíblia, nós temos aí 66 livros, escrita no período de mais ou menos 1600 anos, mais de 40 autores, e ela não se contradiz, ela se completa. Você vai vendo que as profecias vão se completando com o tempo, e ela encerra essa história, e aí ela chega no capítulo 1 de Apocalipse, verso 3, e vai dizer, olha, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então a Bíblia não se adapta ao tempo, no sentido de mudar com a cultura ou mudar com o tempo, mas a Bíblia fala de qualquer assunto que você imaginar. A Bíblia fala de amor, fala de céu, fala de inferno, fala de salvação, de santificação, tem poesia. A Bíblia tem um livro extraordinário, um livro de cantares, poesia, romântico. Então tudo que você procurar, você encontra na Bíblia. Fala da redondeza da terra, fala das estrelas, fala dos planetas, fala da ordem das coisas, e fala acima de tudo da redenção e justificação, paz com Deus. Ele disse, desta forma, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo não só morreu, mas Cristo ressuscitou, e por causa disso, Paulo vai argumentar com esse povo de Corinto, lembrando que era a cidade da Grécia, tinha bastante influência filosófica, e Paulo vai questioná-los e vai argumentá-los com a palavra de Deus. Volte aí para o capítulo 15, nos versos 1, para você ver o seguinte. Paulo diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual a receberdes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, por este evangelho, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo eu vos entreguei o que também eu recebi, e ele diz que Cristo morreu e também restou pelos nossos pecados, segundo as próprias Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, e apareceu a Cefas e mais 12, depois ele disse mais de 500, e depois a Tiago, ele disse depois a mim também, ele foi visto, ou seja, são provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Por isso ele vai para o verso 14 e 15, para dizer, gente, de fato Cristo ressuscitou, e se ele não ressuscitou, então nós somos mentirosos, porque nós estamos afirmando que Deus ressuscitou Cristo, e segundo vocês ele não ressuscitou, mas de fato ele ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, ele vai dizer, então é vã a nossa fé, e nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Ele vai falar isso no verso de número 19. Então, a verdade que não muda é que Deus criou o universo. A verdade que não muda é que nós somos pecadores. Romanos 6, 23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado, Romanos 3, 23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus cria, Deus sustenta. Você é pecador, está condenado ao inferno, e pela graça Cristo vem e salva. Esta é a verdade absoluta que não muda. Não dá para dizer que os homens de hoje são menos pecadores do que da época de Sodoma e Gomorra, é o mesmo princípio. A juventude de hoje comete o mesmo pecado de Caim. Os adolescentes, jovens, adultos são pecadores porque estão destituídos da glória de Deus. Salmo 51, verso 5: eu nasci em iniquidade e em pecado, eu fui concebido. Mas Romanos 5, 1 e 8, 1, ele vai dizer, olha, justificado pois mediante a fé, então nós temos paz com Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus nosso Senhor. Salmo, aliás, o verso mais conhecido da Bíblia, João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, ali não é salvação universal. Ele está dizendo que Deus amou e o Cristo veio, para que todo que nele crer, então tenha vida eterna. Quem não crer, já está condenado. A Bíblia diz, quem crer, será salvo. Quem não crer, está condenado. E como é que uma grande parte está dizendo que vai para o céu, mesmo sem crer? Pecado é universal. Pecado universal de todo ser. E a graça em Cristo, a justificação em Cristo, perdão em Cristo. Então ser cristão é fazer parte de um povo, como nós acabamos de cantar, e nós cantamos 3 cantos nessa direção, que caminhando nós seguimos para a Canaã celestial. É uma questão de tempo, porque se Cristo não vier, você irá, nós iremos. Então a igreja não é apenas para atender nossos anseios no instante presente. O povo evangélico não é um povo que suplica apenas pelos anseios do instante presente, para ordenar, determinar, tomar posse, dizer que o Cristo tem que fazer. Não, Cristo é livre, Cristo é onipotente, onisciente, onipresente. Ele, segundo Hebreus 1, ele sustenta o universo pela força da sua palavra, e aí ele nos salvou, ele está conosco sempre. Na grande comissão lá de Mateus, quando ele envia aos seus discípulos, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ser cristão é ser habitado, ser cristão literalmente é ser endeusado, ser cristão é ser entusiasmado. Então é preciso que o cristianismo de hoje volte os olhos para a Bíblia, para não viajar por essas fantasias cristãs que nós estamos vendo todos os dias. Nós temos muitas confusões, e até parece que a Bíblia é outra, que o Evangelho é outro, que o Cristo é outro, que o céu é outro, que o inferno não é mais inferno. Mas a Bíblia diz que aqueles que não recebem Cristo estarão sofrendo no inferno pelos séculos dos séculos. E ele disse de dia e de noite. Isso é bíblico. Quem crer será salvo,
quem não crê já está condenado, é bíblico. Então, a igreja não pode diluir a mensagem evangélica para ser mais aceita em nossos dias. A igreja ela não pode concordar apenas para não se expor, mas a igreja ela nada contra a correnteza, a igreja vai contra o fluxo social. Deus não se adapta ao pensamento humano. Deus diz sim, ninguém diz não. Deus diz não e ninguém diz sim. Ao contrário, é o ser humano que tem que se adaptar a esse Deus que é Criador, que é Salvador em Cristo, e é Consolador, e é Regenerador, e por Ele nós temos paz com Deus. Então Deus cria, Deus sustenta, Deus salva, Deus perdoa, Deus restaura, Deus ainda leva para o céu. E quem não crer, a Bíblia diz, já está condenado. E às vezes a pessoa diz, Senhor, então eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Esta é a mensagem bíblica, é a mensagem da igreja. Mas em muitos pontos hoje, nós estamos vendo que há uma tentativa de adaptar o cristão, ou o cristianismo e até a Bíblia, aos anseios desta sociedade do nosso tempo. Se você ler Gálatas, já havia essa tentativa. No livro de Atos, você vê alguma coisa no início, também já tinha tentativas, e hoje mais do que nunca as pessoas querem abandonar a Bíblia e tentar adaptá-la aos seus costumes, às suas maneiras de ser, de viver, de existir. Mas a Bíblia não se adapta, pelo contrário, a Bíblia sempre traz uma mensagem confortadora, mas transformadora, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Que Deus continue nos abençoando e sustentando. Amém. Abra a sua Bíblia, irmãos.